Olá, sou Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo retas tangentes e curvas parametrizadas. Sendo assim, considere C uma curva parametrizada por essas equações paramétricas, onde f e g são funções diferenciáveis. Então, para poder falar aqui de tangente à curva parametrizada, essas duas funções devem ser diferenciáveis porque a gente vai ter que calcular derivadas delas. Nós sabemos que nós conseguimos escrever o y em função do x, e se eu quiser calcular a derivada do y em relação a t, porque o x é dado em função do t, aplicando a regra da cadeia, nós obtemos essa expressão aqui. dy sobre dt é igual a dy sobre dx vezes dx dividido por dt. Então, eu preciso obter a derivada, o dy sobre dx. Isolando o dy sobre dx, nós obtemos essa expressão, lembrando que eu só posso aqui passar dividindo se o dx sobre dt for diferente de zero. Então, para calcular retas tangentes, nós vamos estar aplicando essa expressão aqui. Exemplo 1. Mostre que a curva de equações paramétricas x igual a cosseno t, x igual a cosseno t, y igual a seno t vezes cosseno t, tem duas tangentes no ponto 0, 0. Em seguida, encontre suas equações. Então, para isso, nós precisamos obter o valor de t que eu substituo na curva, que eu obtenho o ponto 0, 0. Então, para isso, basta igualar o x a 0 e o y a 0. Então, eu preciso descobrir quais são os valores de t que fazem o x e o y serem zero. Aqui, no primeiro item, o cosseno de t, que para o valor de x, o cosseno de t tem que ser igual a zero. E, em relação a y, seno de t vezes cosseno de t tem que ser igual a zero, ou seja, o seno de t é igual a zero, ou o cosseno de t é igual a zero. A multiplicação de dois números reais dando zero, um dos dois obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Tanto para o x quanto para o y dá zero, nós então vamos considerar que o cosseno de t tem que ser zero, porque tanto o x quanto o y devem ser zero. E quais são os ângulos cujo cosseno valem zero? Note que essa curva, para a gente obter ela completa, o valor do t aqui varia de 0 a 2π. Então, nós vamos procurar aqui ângulos entre 0 e 2π. Então, quais são os ângulos cujo cosseno vale zero, de 0 a 2π? Só pode ser t igual a π sobre 2 ou t igual a 3π sobre 2. Então, no ponto 0, 0, essa curva aqui vai passar duas vezes, primeiramente para o t sendo π sobre 2 e depois quando t é 3π sobre 2. Então, eu encontrei esses valores de t. Agora, o que a gente precisa mostrar é calcular, o que a gente precisa fazer é calcular essas retas tangentes. Então, para cada valor de t, se t é π sobre 2, como é que eu encontro essas retas tangentes? Primeiro, eu preciso daquela derivada que eu expliquei no início da aula, que é o dy sobre dx é igual a dy sobre dt dividido por dx sobre dt. Então, calculando aqui dy sobre dt, qual é a derivada de y em relação a t? Y é dado por essa expressão, utiliza a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de cosseno é menos seno. Então, aqui nós vamos obter cosseno ao quadrado de t
menos seno ao quadrado de t. Agora, dx sobre dt é igual, o x é cosseno t, derivada de cosseno, menos seno de t. Substituindo aí essas expressões, nós vamos obter aqui o dy sobre dt, cosseno ao quadrado de t, menos seno ao quadrado de t, dividido por menos seno de t, que é o dx dt. Agora, como t é π sobre 2, vou substituir aqui o valor de t como π sobre 2. Né? Nós sabemos que o t é π sobre 2, então aqui vai ficar cosseno de 90 é 0 ao quadrado, menos seno de 90 é 1 ao quadrado, menos seno de 90, que é 1. Então, aqui nós vamos obter menos 1 dividido por menos 1, que é 1. Ou seja, nesse ponto da curva, cujo t mede π sobre 2, nós vamos obter uma reta tangente cuja inclinação vale 1. Agora aqui, fazendo a conta para o outro valor de t, que é quando t é 3π sobre 2, a derivada aqui vai ser o mesmo valor, né? Essa expressão vai ser a mesma. O que vai mudar é quando a gente substituir aqui o valor do t como sendo 3π sobre 2. Nós sabemos que o cosseno de 3π sobre 2 é 0, e o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1, mas tem um menos aqui. Então, vai ficar menos 1. E aqui embaixo, menos vezes menos é mais. Menos 1 dividido por 1 é menos 1. Isso significa que, quando t é 3π sobre 2, a inclinação da reta tangente neste ponto é menos 1. Então, já achamos aqui as inclinações. Agora, achar a equação da reta tangente é simples. Né? Basta seguir aquela fórmula, y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Isso aqui é a equação da reta que passa pelo ponto x0 e y0, que tem inclinação m. Como o ponto é o ponto 0, 0, tanto o y0 quanto o x0 são iguais a 0. Nesse primeiro caso, a inclinação é 1. Então, nós vamos obter a reta y igual a 1 vezes x. Essa é a primeira reta tangente. E a segunda é quando o m é menos 1, ou seja, y igual a menos 1 vezes x, que é menos x. Essa é a equação da segunda reta tangente. Então, note que para resolver o exercício, nós não precisamos da ideia gráfica dessa curva aí, mas nós sabemos que essa curva ela tem esse formato aqui, ó. Note que ela passa no ponto 0, 0 duas vezes e nós obtemos duas retas tangentes. Essa reta tangente aqui, que é dada por essa equação, e essa reta tangente aqui, que é dada por essa outra equação. Exemplo 2. Encontre os pontos da curva onde a tangente é horizontal ou vertical. Então, a curva é essa. Nós estamos interessados nas retas tangentes, horizontais e verticais. Então, nós vamos precisar daquela expressão que calcula a inclinação de reta tangente, que é dy sobre dx igual dy dt dividido por dx dt. Então, primeiramente, vamos analisar aqui as retas tangentes horizontais. A reta tangente é horizontal quando a inclinação vale 0, ou seja, para essa expressão aqui ser igual a 0, o que deve acontecer? Então, para isso aqui dar 0, o dy sobre dt tem que ser 0 e o dx sobre dt
tem que ser diferente de zero, porque se fosse zero, daria uma indeterminação. Calculando aqui, então, essas derivadas, dy sobre dt vai ser igual, né? Então, a derivada de y em relação a t é 3t ao quadrado menos 6t, e a derivada de x em relação a t é igual a 3t ao quadrado menos 3. Então, eu preciso que essa derivada em relação a y seja zero. 3t ao quadrado menos 6t igual a zero. Posso colocar 3t como fator comum, que vai ficar t menos 2 igual a zero. Então, dessa expressão, para esse produto dar zero, esse primeiro tem que ser igual a zero, ou esse segundo aqui igual a zero. Para o primeiro ser zero, t tem que ser zero, e para o segundo ser zero, t tem que ser igual a 2. Note que, além dessa derivada ser zero, a derivada em relação a x tem que ser diferente de zero. E, tanto para t igual a zero, quanto para t igual a 2, essa derivada vai ser diferente de zero. Isso significa que nós temos dois pontos sobre essa curva cujas retas tangentes são horizontais. E quais são esses pontos? O ponto cujo t é zero. Se o t é zero, para o x nós vamos obter ali zero, para o y também. Então, a reta tangente no ponto 0, 0 é horizontal. E quando t vale 2, a reta tangente também vai ser horizontal, que vai dar o ponto 8 menos 6, que é 2, e 8 menos 3 vezes 4 é 12, 8 menos 12, menos 4. Então, nesses dois pontos, a reta tangente será horizontal. Agora, a curva. Nessa curva, vamos analisar, então, onde a reta tangente é vertical. A reta tangente ela é vertical quando a derivada dy sobre dx ela tende a mais ou menos infinito. Então, essa reta tangente ela é vertical quando essa derivada aqui tende ao infinito. Para essa derivada tender ao infinito, essa derivada daqui de baixo tem que tender a zero. Então, ou seja, dx sobre dt tem que ser um número bem pequeno para essa derivada aqui ser um número bem grande. Então, para o dx dt tender a zero, então t, ou seja, para isso aqui dar zero, o t é 1 ou menos 1. São as únicas possibilidades onde essa derivada aqui é zero. Então, quando t tende a 1 ou menos 1, essa derivada aqui tende ao infinito. Isso significa que as retas tangentes para esses dois valores de t são retas tangentes verticais. Então, substituindo lá no valor do x e no valor do y, nós obtemos esses pontos. Então, fazendo a conta aqui, quando t é igual a 1, o x aqui vai ficar 1 menos 3 menos 2, e o y vai ficar 1 menos 3, também menos 2, e quando t é menos 1, nós vamos obter menos 1 menos 3 vezes menos 1, menos 3 vezes menos 1 é mais 3, menos 1 mais 3 é 2, e para o valor de y, nós vamos obter aqui menos 1, menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, que é 1, então menos 1, menos 3, menos 4. Então, nesses dois pontos, as retas tangentes são verticais, e nesses dois pontos, as retas tangentes são horizontais. É claro que para responder esse exemplo aqui, nós vimos que nós não precisamos do esboço da curva, mas essa curva ela tem um formato desse tipo aqui. Então, ela vem aqui,
aqui e aqui. Então, note que ela tem esse ponto aqui e esse ponto aqui, cujas retas tangentes são verticais, e esse ponto aqui e esse ponto aqui, cujas retas tangentes são horizontais. Esse ponto aqui é quando t vale 0, esse ponto aqui é quando t vale 1, esse ponto aqui é quando t vale 2 e quando t vale menos 1 também. Com isso a gente finaliza o exemplo e a aula.